Olá, boa noite. Meu nome é Camila, eu sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre o tema do mês de março, que é a esperança. Nós comentamos no último vídeo qual é a base da esperança de quem crê no Senhor Jesus Cristo e hoje, para a gente consolidar, nós comentaremos sobre os testemunhos que estão na Palavra de Deus que falam sobre a esperança. Muitos são os testemunhos, mas hoje, pelo nosso tempo restrito, a gente vai abordar apenas alguns, a fim de que a gente perceba o que é essa esperança genuína e que a gente perceba também como devemos exercitar ou como foi exercitada nas vidas dessas pessoas. Sem dúvida alguma, quando a gente fala sobre esperança, o mais famoso exemplo é o testemunho de Ana, e a história dela é marcante. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1 e 2, até o versículo 11. Vamos lá? Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana ele dava uma parte excelente, porque amava a Ana e mesmo embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele, de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de que comeram, e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e a adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto.
Porém Ana não subiu, mas disse ao marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica, até que o desmames. Então, somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim, ficou a mulher e deu seu leite a seu filho até o que desmamou. E, havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha, e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor por este menino, orava eu. E o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso, também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos na terra, nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou, servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Excelente exemplo, não é verdade? Não importava a circunstância, não importava o tamanho da humilhação que Ana passava, o tamanho da angústia, ou da dor, ou da vontade no coração dela de ter filhos, era o sonho da vida dela. Era a vontade do coração dela por um filho. E ela se derramava em oração e buscava, pedia, insistia, porque a esperança dela, a fé dela estava no Senhor, porque só o Senhor poderia ouvi-la e atender ao coração dela. Temos também um exemplo de uma passagem em Mateus chamada de mulher de fluxo de sangue, que está no livro de Mateus, no capítulo 9, nos versículos 20 a 22, que diz assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Veja só, imagina conviver 12 anos com uma doença que não
tem cura aparentemente. 12 anos que você se desgasta e gasta tudo o que você tem em tratamento e sem alteração do seu estado, sem esperança. Essa era a situação dessa mulher, que mesmo sem ter o nome dela registrado na Bíblia, ainda assim ela deixou esse testemunho de esperança dela, da fé dela. A confiança dela era que, vendo Jesus, sabendo tudo aquilo que o Senhor poderia fazer, apenas tocando nas vestes dele, ela seria curada. E foi. Um outro testemunho de esperança que considero como um dos mais valiosos é o de Jó. E ele tem o seu próprio livro na Bíblia, contando toda a história e a trajetória dele. E como um resumo, Jó era um homem extremamente rico, tinha sua família, tinha amigos, era temente a Deus, nada faltava. E esse era o argumento principal do inimigo. Fácil, de acordo com ele, se torna seguir e amar ao Senhor quando tudo vai bem, quando nós temos de tudo, em abundância. E então, nas mais diversas adversidades e tentações que ocorreram com Jó, as humilhações, as perdas, as acusações, as dores, a agonia, o luto, a esperança dele se manteve em Deus. É um livro muito rico, pois ainda que a nossa vida tenha situações fáceis e difíceis, muitos temos a aprender com a esperança e com a fé de Jó. Em Jó, no capítulo 19, versículos 1 a 27, diz assim: Respondeu, porém, Jó, dizendo: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantarei com palavras? Já 10 vezes me vituperastes. Não tendes vergonha de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos quereis engrandecer contra mim e arguir-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, porém não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e já não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou, compara consigo como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda, e pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera, agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus.
vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, os contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Verdadeiro, né? Verdadeiro. A própria vida também do Senhor Jesus é um testemunho de esperança. Veja, não porque o Senhor Jesus buscava algo da parte de Deus Pai, como no geral os testemunhos acontecem, uma necessidade, né, uma dor, uma aflição, mas porque a própria vida do Senhor Jesus, essa era o testemunho vivo da vontade de Deus. Ele veio para pregar a palavra de esperança e ele era a própria esperança. Através do ministério do Senhor Jesus, vidas foram mudadas, destinos foram alterados, corpos libertos de opressão maligna, vidas restauradas, como Lázaro e Talita, que voltaram à vida. Saúde restabelecida. Todas as pessoas e todos os milagres foram feitos por Jesus a muitos que não sabiam o que era esperança, até que conhecessem a própria esperança, para a glória de Deus. Por amor ao Pai e a nós, Jesus resistiu até o fim. Ele passou pela pior humilhação e tortura, a morte de cruz sem pecar. Por causa desse amor tão grande, todos nós podemos ter acesso a Deus e à salvação. E Deus Pai exaltou Jesus sobre todas as coisas. Não houve, não há e nunca haverá frustração e decepção para todo aquele que deposita a sua esperança no Senhor e confia nele e busca a sua vontade. Esses testemunhos de esperança, Jó, através das grandes dificuldades, ainda que questionando e reclamando, mas ele não abria mão de esperar no Senhor. Ana, com seu empenho e esforço em oração, a mulher de fluxo de sangue já no alto nível, não digo desespero, mas ela estava ali há um tempo tão profundo e tão comprido, se esforçando para descobrir uma causa da enfermidade, e ela encontrou a esperança. E eu gostaria de deixar essa palavra para você nessa noite. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia nesse vídeo. Na próxima semana, nós teremos mais um vídeo, se assim Deus permitir, sobre as consequências de ter essa esperança na nossa vida, essa esperança maravilhosa praticada na nossa vida. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia até aqui e eu te convido a retornar na próxima semana, na quinta-feira, se assim Deus permitir. Deus abençoe.